Fala nação, bora agora acompanhar a coletiva do técnico Tite após a vitória do Flamengo 2-1 sobre o Bahia. Já já a gente vai dar início aqui à entrevista coletiva. Boa noite para vocês, Kleber, Tite, Luana Trindade aqui da Flá TV. Boa noite. Queria muito que vocês falassem principalmente sobre os dois últimos jogos, né? Um empate fora de casa nos acréscimos com o time que está no G4. Hoje, o gol da vitória nos acréscimos também. O que esses dois últimos jogos representam para vocês? Boa noite. Com o número de tempo de interrupções, o jogo ele tem gerado, e quase que todos os jogos, em torno de 100 minutos. Não são 90, se tu pega primeiro e daí para mais. E a preparação é para esses momentos todos, momentos que são decisivos. E o que deixa feliz, o que me deixa feliz enquanto técnico, é muito fácil vencer um jogo quando tu tem uma equipe rodada, jogando há 6, 7 meses juntos, que é o mínimo. Se vai na Europa, os caras falam que precisa de 2, 3 anos, né? Que vamos adaptar. Tem 6, 7 meses ela jogando, essa equipe mesmo, ela rodando, ela vai para um jogo onde tem alternativas e vence. A outra em um orgulho muito grande, e isso é externado ao torcedor que deu o apoio, isso é externado aos atletas, em que há uma série de adversidades no início e durante o jogo. E o desempenho te faz gerar com que ele tenha uma vitória num jogo extremamente difícil, com essa e com a utilização de uma série de jogadores importantes, porque equipe vence. Esse é o orgulho maior. Boa noite, Tite, Kleber, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. São muitos desfalques por conta de convocação para a Copa América, lesões. Hoje um jogo difícil, alguns jogadores não conseguiram render tanto quanto em outras partidas, mas mesmo assim o time lutou até o final. Essa comemoração chamou muita atenção, Tite, no final do jogo, comemoração com jogadores no gramado, até de uma forma mais contundente do que você costuma comemorar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa explosão de comemoração e de onde o Flamengo está tirando tanta força diante de tantas adversidades no momento decisivo da temporada, pela sequência que vem pela frente. Talvez a metáfora que eu tenho usado de lutar, ela seja jogar também. Jogou muito o segundo tempo, mas jogou muito. Engoliu o primeiro tempo, teve dificuldade, bastante. Mas agora o lutar jogou muito. E ela teve uma alma, um espírito que ela vem, por vezes, irradia do torcedor para dentro do campo, nas ações que o atleta faz dentro do campo para fora, e esse unir de forças ela faz ter nesses momentos e nesses 100 minutos. Completando isso com essa dedicação de alguns atletas experientes, fazendo funções que nunca tinham feito, né, tão rotineiramente, né? Ou atletas voltando até mesmo antes do que a gente esperava que voltasse, né? O sacrifício deles para poder jogar. Departamento médico, físico. A gente parabenizar o departamento médico, o departamento físico pelo retorno, mas principalmente os atletas se proporem, né, a antecipar um pouquinho dentro do processo, né, até correndo algum risco, né? Então isso vem da alma, né, do atleta, vem daquilo que a gente trabalhou nesse momento muito difícil. No último jogo a gente estava sem 10 atletas, né? 5 na seleção, 5 lesionados e mais o Bruno, que durante o jogo teve um problema estomacal. Hoje a gente tem 7 atletas, né, por problemas de lesão, e a falta de jogadores que estão na seleção acarreta essa repetição de atletas que nos dificulta, né? Mas a gente tem os meninos que têm dado resposta, entrado e dado resposta, também valorizar muito isso. Vou dar nome. BH, em condições normais, não tinha condição de iniciar o jogo contra o Atlético. Vou ser bem direto para o torcedor. Deu porque puxou da alma e não tinha mais condição no intervalo. O requisitado que foi o doutor disse assim, eu não tenho mais nada para tentar dar para ele, não dá. Então o torcedor tem que saber. Alan, ele foi antecipado, porque não era para vir para esse jogo. Ele deu a sua parcela de contribuição, o departamento médico disse, vou dar, vamos embora, precisa. Léo, numa função que não é a específica dele, onde tu tem que transitar muito. Fez 2 jogos inteiros. Ele fez, exato. Léo Pereira, que tem a condição de lateral, depois ela vem...
Bahia que entra, que não é uma função específica dele, com o adversário que ele tem todo montado, que tem um externo, que ele faz as modificações com Biel e Ademir, para ter 2 jogadores Estupiñán na frente, porque quando a equipe está cansada, ele bota e joga velocidade em cima. Eu esqueci mais de algum, mas enfim, de atletas que tenham o torcedor precisa saber. Senão, atrás do bastidor, não. Ele precisa saber. Tite, Kleber, boa noite. Aqui, Thiago Lima, do GE. Tite e Kleber também, se quiser responder. Com tantos desfalques assim no time, se a gente pegar o jogo de hoje e o jogo contra o Grêmio, que foram aqui no Maracanã, o Flamengo teve menos posse de bola. Dá para dizer que o Flamengo, com tantos desfalques assim, ele está encontrando um jeito diferente de jogar, usando mais a transição, se vocês concordam com isso? E também só pedir para Tite, se você pudesse explicar a substituição do Lohan hoje. Obrigado. 2 formas. Uma que ela é de velocidade, se der espaço, não vai nos controlar, porque é muita velocidade e qualidade dos lados. Vai ter mais posse de bola, mas não vai conseguir nos controlar. Nós vamos criar oportunidade. É inevitável, como aconteceu hoje. E o número de oportunidades mais vivas, mais claras. Quando tu tem um articulador do lado, aí tu tem mais jogo. Uma ou outra. As 2 formas a equipe se encontrou. E? Substituição do Lohan. 2 homens de frente agudo, que faz uma flutuação, porque o primeiro meio-campista deles, a pergunta é tática, o primeiro meio-campista deles, ele faz uma iniciação. E faz, por vezes, entrada no meio dos dois zagueiros para fazer essa articulação. E porque é uma equipe completa e muito boa equipe. Posse de bola, muito boa. Daqui a pouco ela não tem a transição, mas numa equipe tu não vai ter tudo. E quando tem o Gabi que pode ser jogado dessa forma, tu tem 2 jogadores agudos, agressivos, de combinação curta, de último terço do gramado. Então tu fica com essa opção. Professor Kleber, boa noite. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria voltar um pouco na questão que o colega aqui comentou sobre as reações de vocês depois do gol. Tem uma reação muito legal do Rossi viralizada aí nas redes sociais. Você correu, conseguir pegar até num vídeo você abraçando o Gabigol de maneira efusiva lá perto da torcida, todo mundo. Eu sinto que nessa temporada vocês já viveram momentos técnicos até um pouco melhores, como no Campeonato Carioca. Mas queria perguntar para vocês se esse é o momento que vocês sentem o grupo mais unido, mais fechado por um objetivo. Falando em termos de desempenho, o segundo tempo foi tudo isso que tu fez, igual o Campeonato Carioca ou mais, no segundo tempo. A questão da união é o tempo, né? O tempo que vai se somando, aí já são 9 meses juntos, né? Com uma filosofia de trabalho, a gente criar um bom ambiente de trabalho, os jogadores passando a entender o processo, o aproveitamento de todos, a gente sempre diz, a gente trabalha todos, não é só na palavra, é no dia a dia, né? E quando as oportunidades aparecem, os jogadores eles entendem isso, né? E assim tem lideranças muito fortes no grupo, né? E que tem essa forma de trazer essa união, além da liderança da comissão, liderança de atletas dentro do grupo, né? Então os resultados vão acontecendo e isso também vai fomentando e vai trazendo essa relação, né? Então aconteceu isso no jogo contra o Atlético, né? Que ficou mais recente agora, que a gente fez uma grande atuação contra o Atlético, né? E conseguiu, tomamos um gol no finalzinho, conseguimos reagir, e isso vai ser levado agora, pelo que a gente entende, é claro, né? Foi o último jogo, traz para esse jogo também. Verdadeiramente, desses 2 jogos, o jogo do desempenho eram 4 pontos para conosco. Ele poderia ser a vitória lá contra o Atlético, poderia ser um empate hoje, poderia. Mas com a devida ressalva de que as grandes oportunidades, ou não de posse de bola, mas de transitar, as vivas, claras, limpas, difíceis, foram a grande maioria nossa. Tite, Kleber, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo, parabéns pela vitória. Ainda falando sobre a estratégia traçada para o jogo de hoje, especificamente, acho que em 2024, aqui no Maracanã, eu acho que foi a primeira vez que nós vimos o Flamengo adotar uma postura inicial um pouco mais defensiva, apostando nessas transições rápidas pelas pontas, como você falou. Até o Davi Luiz, depois da partida, falou um pouco sobre isso, sobre essa estratégia diferente, também por méritos do Bahia.
Eu queria te perguntar se essa estratégia foi traçada já nos treinos durante a semana ou se você teve que recalcular a rota pelas circunstâncias que o jogo foi se apresentando ali. E dentro disso também eu queria te perguntar até onde os desfalques te fizeram traçar essa estratégia. Hoje você não teve 4 meias do início da partida, 1 por lesão, que era o Igor Jesus, e 3 por convocação. O Alan, como você falou, também não tinha condições de iniciar. Então, até onde os desfalques te fizeram traçar essa estratégia, que depois, no segundo tempo, principalmente com a entrada do Alan, a gente viu um Flamengo mais dominante ali. Obrigado. Vai lá, Cléo. A estratégia não foi essa, né? A estratégia, a gente tem as nossas 3 marcações nas 3 alturas, né? Na pressão alta, na pressão média, na pressão baixa. A qualidade do Flamengo, a boa troca de passe pelo setor de dentro, né, que o Flamengo usa bem com 5 meio-campistas, e eles conseguiram trabalhar bem essa bola. A gente teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, apostou nessa velocidade de saída, o jogo se colocou assim, e no segundo tempo uma retomada diferente com a entrada do Alan e o Gerson pelo lado, para a gente ter mais um controle dessa posse, né? Mas dificulta aquilo que a gente fala. Um time pronto como o do Bahia e um time que a gente vem tentando arrumar a cada jogo por esses desfalques, né, dificulta um pouco, mas o entendimento dos atletas, principalmente no segundo tempo, fez com que a gente elevasse o nosso número de finalização e aumentasse a nossa posse também. Didaticamente e taticamente falando, nós marcamos na altura da bola. Para terem tiro de meta, marca alto. Conseguiu sair jogando e furar um primeiro bloqueio, compacto atrás da linha da bola, pressão média. Conseguiu furar esse bloqueio, está numa transita e retorna e marca baixo. Essa é a ideia.